Bem-vindos ao programa Porta de Hangar. Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu. Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com. No Instagram, @Aeroparque Vale Europeu. No Porta de Hangar, tomamos café Sete Senhoras. Um café com blend especial, direto da fazenda, em grãos, pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Pessoal, balança o sino do canal Porta de Hangar. Dá aquele like nessa entrevista que vai ser muito legal. Você vai aprender bastante com a experiência de vida do meu querido amigo Felipe Figueiredo. Bem-vindo ao Porta de Hangar, querido Felipe. Tudo bom, Beccari? Prazer revê-lo. O mercado aquecendo, as vendas melhorando. Muito trabalho, graças a Deus. Problema bom para administrar. Que bom, foi difícil trazer esse rapaz pra cá, viu? Não foi brincadeira, não. Mas, gente, eu quero contar um pouco da história do Felipe, que eu acompanhei parte dessa história, acho que quase toda, né, Felipe? De estagiário e hoje diretor. Muito legal a história dele, vocês vão gostar. Felipe, como é que começou a aviação na sua vida? Como é que você entrou nessa área? Beccari, acho que, como todo garoto, o sonho de voar e de ser piloto sempre esteve presente na minha realidade, né? Sempre gostei muito de avião e engraçado que quando eu estava para ingressar no antigo colegial, eu me preparei para acessar o EPICAR lá em Barbacena. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Ninguém percebeu. E queria, então, fazer a conclusão do meu ensino médio no EPICAR e formar cadete do ar. Coincidência ou não, exatamente no período onde eu ingressaria, houve uma suspensão do programa de formação de cadetes por falta de verba do governo. E eu, então, concluí o ensino médio normal, num colégio tradicional, e comecei a me preparar, então, para ingressar no meio acadêmico e no mercado de trabalho. Deixei ali aquela ideia de me tornar piloto. Eu tenho um primo que nós brincávamos que nós teríamos uma companhia aérea, e aí comecei a cair um pouco mais na realidade. E a minha primeira experiência profissional, que para mim foi muito representativa, eu prestei concurso para o Censo Populacional do IBGE de 1996. Passei, fui classificado, entrei para fazer a supervisão da pesquisa, tinha um determinado setor em Belo Horizonte, uma equipe de recenseadores, e aquilo ali me expôs, né, para o mercado de trabalho. E eu já na faculdade, ingressando, e eu sou formado em comércio exterior, e terminou, então, o censo. Eu voltei para a academia, comecei a fazer um estágio não remunerado dentro da própria faculdade, num centro de assessoria em comércio exterior. E nesse momento, a faculdade ela tinha uma parceria com uma empresa de aviação executiva de Belo Horizonte, e eu fui indicado, então, para um programa de estágio. Passei por todo o processo de seleção, para ingressar no departamento de importação, departamento de logística. Esse departamento, à época, ele cuidava de importação de peças novas, peças seminovas, importação e exportação de aeronaves, exportação temporária de grandes componentes para reparo, como motor, pás, cabeças de rotor. E ali entrei. Uma empresa grande. E foi, sim, uma das principais empresas do segmento do Brasil. E ali, o sonho de infância de poder ingressar na aviação, ele acabou se materializando dentro do que a universidade estava me dando de formação e de caminho profissional. E não de ser aviador. Mas assim, respirando o querosene e o aviococcus já no sangue, né? E ali fiquei como estagiário, ingressei em janeiro de 1998. Fiquei 2 anos nessa área, nesse departamento, cuidando primeiro de importação de peças usadas, depois eu fui cuidar de exportação temporária dos grandes componentes, como eu comentei, depois trabalhei em alguns processos de importação e exportação de aeronaves, e fui selecionado ainda como estagiário para ingressar no departamento comercial, em um dos negócios que a empresa tinha, que era venda de treinamentos de pilotos.
Ou seja, o cara queria um treinamento numa empresa fora do Brasil, que geralmente é. Agora já mudou um pouco e você ia atrás dessa venda. Nós representávamos, à época, um fornecedor norte-americano. Então, o nosso papel era cuidar dos treinamentos de fábrica, né? Ou seja, aqueles treinamentos que compõem o pacote de aquisição de uma aeronave nova. Nós chamamos muito o nosso segmento de entitlement. Então, o cliente compra uma aeronave e ele recebe um pacote de X treinamentos para os pilotos e para os mecânicos como parte do pacote de aquisição. Então, esse era um negócio e eu depois tinha como objetivo converter os treinamentos de reciclagem desses pilotos nos próximos anos, que é onde gerava receita para o fornecedor de treinamento e para a gente, como revendedor, como representante, e também aumentar a nossa participação no mercado dos pilotos e empresas que precisavam fazer, ou que queriam fazer o treinamento de reciclagem, treinamento recorrente. E foi uma experiência muito interessante, foi minha porta de entrada na área comercial. Saiu de ser estagiário para começar a fazer alguma coisa diferente nessa... Criou asa. Isso, eu piso na área comercial ainda como estagiário. É mesmo? Ainda como estagiário, eu ingresso nesse negócio. Eu tinha 20 anos. 20 anos? 20 anos. Dos 20 aos 22, então eu formei e fui contratado pela empresa e performando vendas e aumentando a nossa participação nesse segmento, no mercado brasileiro, foco sempre no mercado brasileiro. A gente começou a conquistar alguns contratos que não conquistávamos, frota, aviões maiores. Eu tinha toda a chancela e um backup da empresa que me propiciava aproveitou. Buscar essas novas oportunidades, né? Então, acho que foi uma junção de dois fatores, da minha vontade e capacidade de trabalhar e prospectar o mercado e aumentar a nossa participação e o que a empresa poderia oferecer. Nesse período, nós tínhamos um programa de estágio com uma das empresas que nós representávamos fora do país. Eu fui selecionado para esse programa, para passar um ano fora. Ou seja, o inglês tinha que estar afiado. Já era afiado o inglês? Já era afiado. Eu tive, assim, na década de 80, 90, escola bilíngue ainda é um negócio, né, é caro, não é uma solução barata. Não. E na minha época de criança e adolescente, na alfabetização, as opções eram quase escassas, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas nós mudamos, eu saí de Belo Horizonte com 2 anos, fomos para o Nordeste, ficamos 12 anos no Nordeste, meus pais foram executivos de empresas mineiras também. Nada a ver com aviação. Nada a ver com aviação. E a gente teve que mudar por conta do trabalho dos dois, os dois trabalhavam na mesma empresa. E então, assim, a opção de escola bilíngue era quase que inexistente. Em Salvador tinha uma, que é uma das mais tradicionais do Brasil, mas nas outras cidades que eu morei em João Pessoa, morei em Aracaju, não tinha opção. E minha mãe teve uma sacada muito grande, que foi de me colocar numa escola de inglês top, na mesma época que eu estava alfabetizando em português. Então eu estudei inglês dos 6 até os 18 anos, quando eu ingresso na faculdade de comércio exterior e continuo estudando inglês por mais quase que todos os períodos da universidade e já trabalhando com comércio exterior. Então o inglês ele sempre foi muito presente na minha vida e realmente eu tenho como minha segunda língua. E na aviação não tem jeito, você tem que saber falar inglês. Não tem. E quando eu ingressei no treinamento de pilotos, boa parte do meu dia eu conversava mais em inglês do que português, que eu precisava fazer a interlocução entre a nossa empresa e os centros de treinamento mundo afora. Então eu fui selecionado para esse programa em virtude do conhecimento da língua estrangeira, mas também das habilidades comerciais que a empresa já tinha identificado em mim. Quando um vendedor de aeronaves da nossa empresa resolve aceitar um desafio e deixa a companhia. E eu sou, então, convidado para assumir a posição de gerente de vendas de aeronaves. Ou seja, caiu um belo cargo no seu colo com idade tenra. 22 anos, uma das decisões mais rápidas que eu tive que tomar na minha vida, mas eu trago isso até hoje de metas pessoais, né? E uma das metas que eu tinha, naturalmente, era me tornar vendedor de aeronaves, né? Já que eu estava inserido nesse contexto, eu tinha essa meta.
sim, de me tornar vendedor de aeronaves. Eu entendi que naquele momento eu estava antecipando uma etapa. Então, eu fiquei, como eu falei, uma decisão rápida, mas eu fiquei ali tentado na experiência de morar no exterior, trabalhando para um grande fabricante e sendo, de certa forma, preparado para uma posição que estavam me oferecendo agora. Sim. Quando você recebeu essa notícia, você pegou isso aí, vacilou, teve um momento que você falou, será que eu tenho o talento para fazer isso? Para assumir um cargo desse, que gerente de vendas de uma empresa, não é brincadeira. Você estava pronto para isso? Fechei numa sala, pensei 1 hora e dei a resposta. Não dividi com meu pai, não dividi com minha mãe, não dividi com ninguém. Eu achei que eu estava pronto. Que legal. Eu achei que eu estava pronto. E estava. Achei que estava pronto. Naturalmente, 22 anos, uma série de aspectos a amadurecer, mas eu achei que era o momento. E fui. Assumi uma região importante, cuidava de todo o Nordeste, o estado de Minas, o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro. E eu fiquei, então, 4 anos nessa posição, onde, de novo, me colocou nos holofotes e numa posição de destaque para o mercado, para dentro da própria empresa. E eu sou convidado, então, em final de 2006, que foi a minha primeira experiência como gestor, para assumir a área de vendas de manutenção, né? Então, nós tínhamos também uma área muito forte nesse segmento, prestando serviços de manutenção das aeronaves que nós éramos homologados. Naturalmente, as aeronaves que nós vendíamos eram as aeronaves que puxavam, né, era um carro-chefe do nosso negócio, mas ali tinha também o objetivo de expandir. E de expandir a nossa as marcas. Expandir as marcas, expandir território. Nesse momento a gente inicia um processo de internacionalização dos nossos serviços. A gente começa a buscar serviços no Uruguai, na Argentina, para utilizar melhor o parque aeronáutico que a gente tinha e aumentar a capilaridade dos nossos serviços. E também muito interessante, porque com 26 anos eu me vejo com uma equipe de mais de 10 pessoas, mas também, de novo, com todo o respaldo da companhia. Gerente de manutenção. Gerente de vendas de manutenção. Venda de manutenção. Meu negócio era, quando a gente olha para um fornecedor de serviços de manutenção, a gente vai olhar 2 aspectos. O aspecto técnico, 3 aspectos. O técnico, produção e comercial, né? Então, o meu papel era obedecer. E o técnico, ele é um guarda-chuva em cima dos 2. Né? Tá. Então, o papel da minha equipe era ir ao mercado e gerar demanda para que a produção executasse o serviço e a gente gerasse receita para a empresa. Então, meu negócio era captar clientes que necessitassem, naquele momento, fazer algum serviço de manutenção, se fosse uma manutenção calendárica ou um serviço de retrofit, uma atualização de painel, pintura, reforma de interior, um overhaul de motor. Seu contato direto era mais com o piloto nessa situação, não? Piloto, mecânicos, alguns operadores que já tinham ali uma estrutura de mecânicos dentro da sua operação, e os proprietários, né? Porque como eu vim da área de vendas de aeronaves, eu trouxe comigo o relacionamento com o proprietário, né? Então eu também tentava, de certa forma, trazer o proprietário para as conversas na tomada de decisão de onde fazer a manutenção. Custo, né? Exatamente. Manutenção não é exatamente. Uma coisa barata que nem carro. Eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa colocar todos os stakeholders, todos os interlocutores à mesa para conversar. E o proprietário, ele é um dos principais interessados. Há o proprietário que não quer se envolver, não se envolve, mas por relação e por experiência eu sempre fiz questão de tentar trazê-los à mesa para a gente sempre discutir os aspectos de manutenção. Certo. E ali eu fico 2 anos, Beccari, e foi muito importante porque abriu novos horizontes para mim. Aumentou o leque de conhecimento na aviação. Aumentou o leque de conhecimento na aviação. Até para discutir a venda do avião ficaria melhor, Exatamente. Assim, tive a oportunidade de fazer... Não sou engenheiro de formação e tive a oportunidade de fazer treinamentos em centros no exterior, os treinamentos iniciais de manutenção de aeronaves. Então, isso para mim foi muito importante porque adicionou uma bagagem técnica para mim que, se eu tivesse ficado só vendendo avião, talvez eu não teria tanto acesso com tanta profundidade. Porque eu acho que o conhecimento ele tá
tá a seu alcance, né? Você busca o conhecimento. Mas treinamentos específicos como esse, muitas vezes você não consegue se você não tiver a oportunidade de receber o treinamento. E é legal que você consegue conversar com o tripulante, o cara da manutenção, ou discutir a venda do avião de igual para igual. Exato. Falando tecnicamente da coisa. Exato. Então, você pode dar fundamento para compra de um avião. Então isso me ajudou muito. Imagina. Isso me ajudou muito. E aí eu sou convidado, então, em 2008, 2009, para poder voltar para a área de vendas de aeronaves. Eu achava que era um momento interessante. Na mesma empresa? Na mesma empresa. Continuo lá. E em janeiro de 2000, ali fiquei, também de novo com a mesma região, pegava algum outro cliente fora da região que eu já tinha pleno conhecimento. E aí, em janeiro de 2010, eu sou convidado para assumir a diretoria de vendas e aquisições de aeronaves. Uma vez mais, antecipando uma meta pessoal que eu tinha uma meta de me tornar diretor dessa empresa com 40 anos e essa meta foi atingida com 32. E, de novo, me vi preparado para assumir esse desafio. E fiquei, então, de janeiro de 2010 até outubro de 2019. Quando é que apareceu para você a oportunidade internacional do mercado? Que eu sei que você trabalhou no mercado estrangeiro fora do Brasil. Foi exatamente isso. Em 2019, surge a oportunidade de eu assumir a área de aviação executiva de um dos maiores conglomerados industriais do mundo, que tem dentre os seus principais negócios o setor aeroespacial. E eu fui convidado para tocar a área de aviação executiva do México para baixo, a partir de São Paulo, mas com uma equipe espalhada na região. Uma grande responsa. Uma baita de uma responsabilidade. E foi uma experiência muito interessante. Imagina. Porque abriu ainda mais as perspectivas que eu tinha de negócio, me expôs a novos produtos, a novos serviços que eu tinha uma visibilidade como cliente, mas não como vendedor, né? E foi uma experiência muito boa de ter treinamentos num curto espaço de tempo que realmente me surpreenderam, volume de treinamento, volume de aprendizado. Aprendizado é uma coisa que eu sempre busco, eu acho que nunca é demais. Claro que não. Né? Então, eu tive essa possibilidade não só de adquirir experiência, mas adquirir experiência com conhecimento. Né? Então, isso para mim foi o principal atributo ou o principal produto ou que eu pude tirar de melhor dessa experiência que eu tive na multinacional. Felipe, nesses 20 e poucos anos que você tem de aviação, aí você deve ter mexido com muita gente diferente no mundo inteiro, culturas diferentes. O que você pode nos dizer a respeito disso aí? Isso é o que eu trago de melhor na minha experiência, Beccari, profissional. Trabalhar com o que eu trabalho, o tempo que eu trabalhei me colocou em lugares que eu nunca imaginei que eu pudesse estar, como Groenlândia, Islândia, e também me expôs às mais diversas culturas no mundo inteiro, mas se a gente olhar para o Brasil também, o nosso país é um país muito diverso culturalmente. Muito. Né? E eu costumo dizer, e aí eu deixo a dica para todo mundo ouvir, que a nossa profissão ela se assemelha muito a uma música do Chico Buarque que se chama Na Carreira, que fala da vida de um artista circense, que é dormir em um lugar, acordar em outro, apaixonar-se, desapaixonar-se, encantar, ser encantado, e a minha profissão é essa, me expôs e me trouxe uma bagagem cultural que poucas profissões trazem. Claro. Uhum. Né? Então, acho que isso é o que uma das principais coisas que eu carrego comigo como um benefício da minha profissão. Legal. A venda é arte ou ciência? Ciência. Ciência. Ciência com arte. Felipe, quem que influencia a compra? O homem ou a mulher? O que fecha realmente a compra? Os dois têm papel preponderante na tomada de decisão, mas as esposas normalmente têm poder de veto. Então, elas são um agente importante na tomada de decisão e podem influenciar positivamente ou negativamente na tomada de decisão de aquisição. A não ser que seja uma coisa
um avião de uso comercial para a empresa? Normalmente quando é um avião corporativo, esses influenciadores não vêm, né? Não fazem parte do processo de tomada de decisão. Agora, quando a gente fala de uma aviação pessoal para uso familiar, claro que é um dos agentes que vão influenciar na tomada de decisão por modelo A, B ou C. E agora, o que você tem feito? Qual que é para onde foi o seu mercado? Em meados de 2021, então, eu aceitei o desafio de ingressar em um dos principais players do segmento de importação de aeronaves no Brasil. Na verdade, nós somos um dos principais players do comércio exterior brasileiro, então a gente fecha o ciclo do comércio exterior, exportando e importando. E um dos negócios que nós temos é a aviação, e o objetivo meu e da minha equipe é aumentar a nossa participação no mercado brasileiro. Então eu vim com o objetivo de estruturar a área, reestruturar processos, fortalecer a equipe, fortalecer o time. Então hoje a gente tem um time dedicado que só pensa aviação, são 6 pessoas dedicadas ao negócio importação e exportação de aeronaves. Todo mundo que já trabalhou na aviação no passado? Sim, nós temos, o nosso time todo são pessoas que têm uma experiência anterior, seja no segmento de vendas de aeronaves, seja trabalhando como back-office ou apoio de outras empresas do mesmo segmento, mas sim pessoas com experiência no negócio de aviação. O que você espera do mercado para 2022? O mercado está, como há muito nós não vemos, assim, há cliente, não há aeronave. Né? Então, há muito tempo a gente não vê, e você sabe disso muito bem, filas de espera. Então, nós continuamos trabalhando forte, torcendo para que a gente não tenha um revés no nosso mercado, na nossa economia, e que essa demanda ela continue sendo crescente, como a gente viu nos últimos 2 anos. Legal. Uma palavra para quem está começando agora, como você, o Felipe de mais de 20 anos atrás. Olha, não desistam nunca. Como eu falei, tudo é possível, está no nosso alcance. Façam o certo, busquem conhecimento, porque o resultado vem. É isso aí, fale em inglês, que é importantíssimo na aviação. Na aviação, o inglês é a língua mãe, né? E ter o domínio da língua inglesa no nosso segmento é um diferencial. Fundamental. Por mais que inglês hoje seja padrão, mas no nosso negócio não dá para ter enrolation. Não dá para ter yes, I don't. Não dá para ter enrolação. Então é importante, como eu falei, buscar conhecimento, porque com conhecimento e fazendo as coisas certas, o resultado vem. Legal, Felipe. Muito obrigado pela sua presença. Espero você mais vezes aqui no Port de Hangar. Obrigado a você, um prazer revê-lo, Beccari. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Dá aquele like bacana, balança o sino do Port de Hangar, divide essa conversa que é muito legal, interessante saber a trajetória de uma pessoa como o Felipe Figueiredo teve sucesso na vida. Um abraço a todos, até o próximo programa. Valeu, obrigado, Valdir.